como que você entende e aplica corretamente a medição de volume no seu inventário florestal, tá? Então, vamos lá, eu já copiei, deixa eu já colar aqui, então, ó. Como que a gente entende essa questão? Deixa eu só ajeitar a formatation aqui, para ficar certinho, né? Para que serve o volume no inventário florestal? Então, assim que você, da mesma forma como você tem lá diversos tipos de altura, você também tem diversos tipos de volume. E através desses diversos tipos de volume, você vai determinar a quantidade de biomassa de uma árvore, né? Então, de maneira geral, a medição de volume, você vai determinar ali a biomassa da árvore, seja em metros cúbicos, seja em metro estéreo, seja em peso. Vou até colocar aqui, ó, metro cúbico, metro estéreo, em peso em toneladas ou quilogramas, enfim, vou deixar tonelada aqui, tá? O metro cúbico aqui, essa unidade é o M minúsculo. Tá? Mas você, de diversas maneiras, você vai determinar a quantidade de biomassa de uma árvore, seja de forma individual, seja volume da parcela, volume do hectare, e assim por diante, tá? E aí, como que você faz isso? Você faz através do cálculo de volume, utilizando o fator de forma ou equações específicas, tá? Qual que é esse cálculo de volume, tá? O que a gente precisa saber aqui? Novamente, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente verificar aqui, né, como que é esse cálculo de volume da árvore, tá? Então, isso aqui que eu vou colocar agora é uma fórmula padrão que a gente utiliza aí, né, para calcular o volume das árvores, tá? Em que, olha só, DAP ao quadrado vezes π dividido por 40.000 vezes altura vezes o fator de forma. O que é essa coisa toda aqui, né? O V é o volume em metros cúbicos. Quando você aplica essa fórmula, você vai estar calculando o volume em metros cúbicos, tá? E aí, para isso, o DAP, né, ele vai estar em centímetros, tá bom? A altura, você toma a medida da altura lá no campo em metros. O fator de forma, ele não tem medida, né? Ele é um fator de conversão, tá? Então, todo esse aqui que vocês estão vendo, ó, DAP ao quadrado vezes π dividido por 40.000, isso aqui também é um outro parâmetro que é a área basal ou área transversal. Então, imagina que esteja aqui, você tirou lá a medida da circunferência ou diâmetro. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, esse DAP ao quadrado vezes π dividido por 40.000, ele é essa área aqui, ó. Então, você mediu lá a medida da circunferência ou diâmetro aqui. Se você for lá e fizer um corte, essa área aqui que vocês estão vendo é a área que a gente chama de área transversal, tá? Então, a área transversal é calculada dessa forma, DAP ao quadrado vezes π dividido por 40.000. E aí, quando você multiplica essa área transversal pela altura e pelo fator de forma, você tem aí o volume em metros cúbicos, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso PDF, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui a nossa... essa imagenzinha aqui, tá? Para a gente já ter aqui salvo o nosso PDF maroto, tá bom? Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. Então, tá aqui o cálculo de volume. Ou equações específicas, né? Dependendo da situação, se você entrar no Google aí, imagina, por exemplo, que você tenha a necessidade de fazer um cálculo de volume, um volume da árvore, de uma situação aí de eucalipto para um determinado tipo de clone. Dá uma pesquisada no Google que você possivelmente você vai já encontrar equações de cálculo de volume específicas para essa situação, tá? Isso eu costumo fazer também. Quais são os principais tipos e classificações em relação ao volume? Você tem, então, volume total, volume comercial, volume de copa. Vou até acrescentar aqui também, ó, volume por árvore, volume por parcela, volume por hectare, né? Deixa eu tirar esse acento aqui. Que mais? Volume do talhão e assim por diante, tá? Então, você tem todos esses tipos de cálculo de volume, partindo da simples medição de circunferência, o diâmetro, da altura, você já consegue calcular o volume da árvore,
tá? E aí tome muito cuidado, né? Quais são os principais erros a serem evitados? O fator de forma errado é um deles, tá? Então, esse fator de forma aqui, ó, esse cálculo aqui, esse fator de forma que vocês estão vendo, o que é o fator de forma? Se a gente não tiver o fator de forma aqui nessa fórmula, é como se a gente estivesse calculando o volume de um cilindro perfeito, né? Só que a gente sabe que a árvore ela não é um cilindro perfeito. A árvore ela tem esse formato cônico, né? Enquanto aqui é um cilindro, a árvore ela tem um formato como que mais cônico. E aí é esse fator de forma que faz essa conicidade. Então, de maneira geral, dependendo da situação, por exemplo, para eucalipto, ele tem um determinado fator de forma, para teca tem outro fator de forma, para mogno tem outro fator de forma. Se você estiver fazendo um levantamento em florestas nativas, para projeto de supressão vegetal, de repente o órgão ambiental ele tem um fator de forma para aquela finalidade e assim por diante, tá? Então procure verificar também qual que é o fator de forma que você esteja usando, tá? E aí você aplica aí no seu caso, tá bom? Para não ocorrer de você utilizar um fator de forma errado, tá?